Winston Churchill foi um político britânico e a figura política mais significativa de todo o Reino Unido no século XX. Foi primeiro-ministro em 2 ocasiões, uma delas durante a Segunda Guerra Mundial, quando atuou como líder de seu país na luta contra a Alemanha nazista. Churchill pertencia a uma família aristocrata, teve formação militar, participou em conflitos em Cuba, África do Sul, Sudão e Índia, e ingressou na política em 1900. Foi parlamentar britânico por praticamente toda a sua vida, a partir do 1900. Faleceu em 1965, em consequência de um derrame cerebral. Winston Churchill foi um político britânico, reconhecido como uma das grandes personalidades do século XX. Nasceu em uma família de aristocratas e teve uma formação militar. Atuou como militar e jornalista em diferentes cenários de guerra. Foi eleito parlamentar em 1900, permanecendo na política até o fim de sua vida. Foi primeiro-ministro britânico em 2 ocasiões, uma delas durante a Segunda Guerra Mundial. Sir Winston Leonard Spencer Churchill nasceu no dia 30 de novembro de 1874, no Palácio de Blenheim, em Woodstock. Churchill veio de uma família da aristocracia britânica, sendo que seu pai, Lord Randolph Churchill, era membro do parlamento inglês, assumindo importantes funções no governo britânico ao longo de sua vida. A mãe de Churchill se chamava Jenny Spencer Churchill, norte-americana, e filha de um riquíssimo empresário também norte-americano. Churchill ainda teve um irmão, nascido em 1880, que se chamava Jack, e a criação dos 2 irmãos foi feita pela avó paterna, Elizabeth Annie Everest. Isso porque os pais de Churchill mantinham uma agenda social agitada e negligenciavam a criação dos próprios filhos. A educação de Churchill foi pensada para que ele seguisse a carreira militar, e ele estudou nas melhores escolas da Inglaterra, embora não fosse um aluno brilhante. Em 1893, foi aceito na Royal Military Academy Sandhurst, uma escola militar, como cadete em cavalaria. Finalizou seus estudos em Sandhurst em 1895. Após finalizar seus estudos, Churchill quis participar do campo de batalha e presenciar conflitos em curso. Por conta da influência de sua família, foi enviado para Cuba em 1895, onde aderiu aos batalhões espanhóis que lutavam contra as forças cubanas nas guerras da independência de Cuba. Lá ele também mandava notícias do que acontecia para um jornal inglês. Em 1896, Churchill foi para a Índia, permanecendo lá por 1 ano e meio e se envolvendo em batalhas travadas no norte desse país. Em 1898, ele foi para outro cenário de guerra e aderiu a um batalhão de cavalaria que estava lutando no Sudão, onde ele também produziu textos informando o cenário para um jornal inglês. Churchill ainda foi para a África do Sul para fazer reportes jornalísticos sobre a Guerra dos Boeres a partir de 1899. Durante esse conflito, ele foi feito prisioneiro pelas tropas boeres e mantido em uma prisão militar, até que fugiu e se refugiou em Moçambique. Posteriormente retornou para a África do Sul para atuar brevemente no campo de batalha. Essas experiências de guerra permitiram que Churchill escrevesse os seus primeiros livros. Em 1900, Churchill retornou à Inglaterra, pois desejava ingressar na política. Ele aderiu ao Partido Conservador e se lançou como candidato a parlamento pela eleição geral de 1900. Churchill foi eleito, tornando-se membro do parlamento britânico aos 25 anos de idade. Seus primeiros anos como político ficaram marcados por desentendimentos com seu próprio partido, e ele se mudou para o Partido Liberal em 1904, no qual permaneceu até 1924. Sua carreira política ficou marcada por altos e baixos, e a partir de 1905, ele se tornou uma figura mais popular da política britânica porque começou a acumular outros cargos no governo. Assumiu a subsecretaria da pasta responsável pela administração colonial e, em 1908,
assumiu como ministro do Comércio. Em 1911, assumiu como primeiro Lorde do Almirantado, posição que lhe permitia comandar a Marinha Britânica. Ele estava preocupado com o fortalecimento militar da Alemanha e passou anos usando recursos para fortalecer e modernizar a Marinha Britânica. O prestígio dele nessa posição foi prejudicado pelo fracasso de uma ofensiva militar na Turquia. Em 1915, durante a Primeira Guerra Mundial, Churchill também participou brevemente da luta em campo de batalha. Após a Primeira Guerra Mundial, Churchill assumiu diferentes cargos no interior do governo britânico, sempre mantendo-se como membro do parlamento. Entre 1917 e 1919, ele foi ministro das munições. Entre 1919 e 1921, ministro da Guerra. Entre 1921 e 1922, ministro das Colônias. E entre 1924 e 1929, foi ministro do Tesouro. A partir de 1924, Churchill retornou ao Partido Conservador e na década seguinte não assumiu nenhuma grande posição no governo britânico, muito porque o seu partido não obtinha bons resultados nas eleições gerais. De toda forma, manteve-se como membro do parlamento. A década de 1930 ficou marcada pela postura intransigente de Churchill perante o fortalecimento da Alemanha nazista. Com o início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, Churchill foi novamente convidado para assumir o Almirantado Britânico. O comando de Chamberlain ruiu depois da derrota na Noruega para os nazistas. E quando a França foi invadida pelos alemães, o primeiro-ministro britânico renunciou ao cargo. Isso permitiu que Winston Churchill assumisse a posição de primeiro-ministro britânico, um evento considerado fundamental para a continuidade britânica nesse conflito. Churchill aproximou-se dos Estados Unidos e manteve relações cordiais com a União Soviética, visando a garantir o apoio deles na luta contra os nazistas. Foi o responsável por promover uma campanha que incentivava a resistência da população perante os bombardeios nazistas em seu país. Os discursos diários de Churchill eram acompanhados por milhares de pessoas via rádios inglesas. Sua atuação como primeiro-ministro ao longo da Segunda Guerra Mundial fez dele um verdadeiro herói na memória coletiva dos britânicos. Novos estudos têm apontado que algumas das ações tomadas por Churchill durante o seu governo causaram uma grande fome em Bengala, região da Índia e colônia inglesa na época. Essa fome teria sido causada pela política inglesa de priorizar o envio de alimentos para os soldados no campo de batalha, impedindo também que ações fossem tomadas para mitigar os efeitos da fome em Bengala. O resultado foi que, entre 5 milhões de pessoas morreram de fome na Índia entre 1943, com o final da Segunda Guerra Mundial. O Partido Trabalhista venceu as eleições gerais britânicas e Churchill renunciou à posição de primeiro-ministro em 1945. Ele se manteve na política britânica e passou a usar de sua influência para denunciar o avanço da União Soviética pela Europa, um sinal de que a Guerra Fria se iniciava. Em 1951, assumiu novamente como primeiro-ministro britânico e manteve-se na posição até 1955, quando renunciou para cuidar de sua saúde, que demonstrava fortes sinais de declínio. Ele não assumiu mais posições no governo britânico, mas manteve sua posição como parlamentar. Suas aparições no parlamento tornaram-se cada vez mais raras a partir de 1959. Em 12 de janeiro de 1965, Churchill sofreu um derrame cerebral, falecendo em consequência disso no dia 24 de janeiro de 1965. Fanático é aquele que não consegue mudar de opinião e não aceita mudar de assunto. Um apaziguador é aquele que alimenta um crocodilo na esperança de que ele venha a comê-lo por último. No curso da minha vida, muitas vezes tive que comer minhas palavras, e devo confessar que sempre achei uma dieta saudável. É melhor morrer em combate do que ver o ultrajar da nossa nação e nosso altar. Política é quase tão excitante quanto a guerra,
e quase tão perigosa. Na guerra você é morto uma vez, mas em política várias vezes. Fragmento do discurso de posse de Churchill como primeiro-ministro, em alusão aos desafios da Segunda Guerra Mundial. Direi à Câmara o mesmo que disse aos que entraram para este governo: só tenho para oferecer sangue, sofrimento, lágrimas e suor. Temos perante nós uma dura provação. Temos perante nós muitos e longos meses de luta e sofrimento. Os senhores perguntam: qual é nosso plano de ação? Posso dizer: é travar guerra por mar, terra e ar, com todo o nosso poder e com toda a força que Deus possa nos dar. Travar guerra contra uma monstruosa tirania, jamais suplantada no sombrio e lamentável catálogo dos crimes humanos. Este é o nosso plano de ação. Os senhores perguntam: qual é nosso objetivo? Posso responder em uma palavra: é a vitória. A vitória a todo custo. A vitória a despeito de todo o terror. A vitória por mais longa e árdua que seja a estrada, pois sem vitória não há sobrevivência.